Minha filha me pôs na última mesa, perto do banheiro. Isso depois de eu gastar R$ 280 mil na festa de casamento dela. Sou Elvira, viúva, 68 anos de idade. Ela achou que, com o dinheiro da festa, meu valor também tinha acabado. Mal sabia ela o que eu realmente possuía. Eu sou uma mulher simples, não vou negar. Passei 40 anos da minha vida acordando às 4 da manhã para abrir a Padaria Aurora. O negócio que meu falecido marido, Osvaldo, e eu construímos do zero. Quando Osvaldo se foi, há 10 anos, muitos acharam que eu ia fechar as portas. Achavam que eu era só a esposa que ficava no caixa. Mas eu assumi a massa, as negociações com fornecedores, o livro caixa. Eu entendo de fermentação, de impostos e principalmente de gente. Minha filha, Larissa, é minha única alegria. Ou pelo menos, era para ser. Criei essa menina com o cheiro de pão quente e o suor do meu trabalho. Paguei a melhor escola, a melhor faculdade. Ela se formou em design de interiores e, para meu desgosto, sempre teve vergonha da padaria. É tão comum, mãe, ela dizia. Mas o dinheiro comum da padaria pagava as bolsas caras e os restaurantes que ela frequentava. Então, ela conheceu Ricardo. Um rapaz de família tradicional, como eles gostavam de dizer. Tradicionalmente sem um tostão furado, mas cheios de pose. A mãe dele, Dona Estela, uma mulher com um nariz tão em pé que parecia farejar nuvens, me olhou de cima a baixo na primeira vez que nos encontramos. Ela viu minhas mãos com calos do trabalho e meu vestido simples. Naquele dia, ela decidiu que eu não servia, mas Larissa queria casar. E queria uma festa. Não uma festa, a festa. Mãe, tem que ser o buffet daquele chefe que aparece na televisão, ela disse mostrando o orçamento. R$ 150 mil. Mãe, o vestido tem que ser importado, da Espanha. É o meu sonho. Mais 30 mil. Mãe, a lua de mel. Não dá para ser aqui no Brasil. Tem que ser na Europa. A família do Ricardo espera isso. Mais 50 mil. Decoração, música, lembrancinhas. Tudo do melhor. R$ 280 mil. Para realizar o sonho dela, eu vendi um pequeno apartamento que Osvaldo tinha comprado como investimento. Raspei minha conta de economias. Deixei na conta da padaria só o suficiente para o giro do próximo mês. É tudo por você, minha filha. Você merece. Eu disse isso para ela e ela sorriu, mais interessada no catálogo de flores do que nos meus olhos cansados. Eu, boba, achei que estava comprando a felicidade dela, que estava garantindo o meu lugar de honra na vida nova que ela estava construindo. O dia do casamento chegou. Eu estava nervosa. Comprei um vestido novo, azul marinho, o mais elegante que encontrei na loja do bairro. Cheguei à festa, um salão que parecia um palácio, com lustres de cristal que eu paguei, flores que eu paguei e comidas que eu nem sabia o nome, mas que também paguei. Procurei meu nome na mesa principal. Família da noiva. Lá estava o nome de Larissa, de Ricardo, de Dona Estela e do marido dela. Procurei nas mesas ao lado. Nada. Uma moça da organização do evento, com um fone de ouvido, veio até mim. Ela parecia constrangida. Dona Elvira, por aqui, por favor. Ela me guiou. Passamos pela pista de dança. Passamos pelas mesas dos amigos da faculdade. Passamos pelo bar. Chegamos ao fundo do salão, a última mesa. Uma mesa pequena, meio escondida atrás de uma coluna de gesso. Do meu lado esquerdo, a porta que dava para a cozinha, com o barulho constante de pratos batendo. Do meu lado direito, a porta do banheiro masculino. O cheiro de desinfetante forte vinha em ondas, brigando com o cheiro do camarão no abacaxi que os garçons passavam. Eu estava longe da minha família, longe de todo mundo. Na mesa comigo, sentaram 2 primos distantes do noivo que eu nunca tinha visto na vida. Eles pareciam tão deslocados quanto eu. Meu coração parecia uma pedra de gelo. Eu não conseguia acreditar. Tentei chamar Larissa com o olhar, mas ela estava ocupada rindo, tirando fotos. Decidi ir até ela. Eu precisava entender. Levantei-me, ajeitei meu vestido azul marinho e caminhei pelo salão. As pessoas me olhavam, talvez se perguntando quem era aquela senhora perdida. Cheguei perto da mesa principal. Larissa estava de costas para mim, conversando animadamente com a sogra, Dona Estela. Foi quando eu ouvi a voz de Dona Estela, fina e venenosa. Larissa, querida, foi interessante da sua parte trazer sua mãe.
Ela parece tão deslocada, coitada. Não acha que ela preferia estar em casa? Eu parei, prendi a respiração. Esperei minha filha me defender. Esperei ela dizer: minha mãe pagou por tudo isso, tenha respeito. Mas o que eu ouvi foi a risada de Larissa. Uma risada curta, nervosa. E então, a frase que quebrou o último pedaço do meu coração. Ah, Stella, deixa pra lá. Minha mãe não entende de festa elegante, melhor deixar ela ali quieta. Ali quieta, perto do banheiro. Não entende de festa elegante. Eu, que trabalhei 40 anos na madrugada para ela poder ter uma festa elegante. Eu, que vendi meu patrimônio para ela se sentir uma rainha por uma noite. Eu me virei antes que elas me vissem. A humilhação era física. Queimava meu rosto, meu peito. Voltei para minha mesa no fundo do salão. Engoli o choro. Engoli o nó na garganta. Sentei na minha cadeira desconfortável. Peguei uma taça de espumante que eu paguei. E fiquei. Eu fiquei até o final. Eu vi minha filha dançar a primeira valsa. Eu a vi cortar o bolo de 5 andares. Eu a ouvi fazer um discurso agradecendo aos meus sogros maravilhosos, Stella e Roberto, por tornarem este sonho possível. Ela não mencionou meu nome. Nenhuma vez. Eu comi o jantar caro, mesmo com o gosto de cinzas na boca. Assisti a tudo. Observei cada detalhe. Gravei na memória o rosto de Dona Stella, rindo com desprezo na minha direção. Gravei na memória a forma como Larissa evitou meu olhar a noite inteira. Eu não ia dar a elas o gosto de me ver ir embora chorando. Eu sou Elvira, dona da padaria Aurora. Eu sei aguentar o calor da fornalha. Quando a festa acabou, peguei minha bolsa e saí. Ninguém notou. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Larissa estava na Europa, postando fotos em frente a castelos e museus. Eu estava na padaria, às 4 da manhã, sovando a massa. O trabalho foi minha única companhia. Eu não chorei. O choro tinha secado, dado lugar a uma coisa fria e dura dentro de mim. Nessas 2 semanas eu pensei. Pensei nos 280 mil reais. Pensei na mesa do banheiro. Pensei na frase: melhor deixar ela ali quieta. Eles achavam que eu era uma velha boba, uma fonte de dinheiro que tinha secado. Eles me usaram e me descartaram no canto mais escuro da festa. Então, hoje de manhã, o telefone tocou. Era ela, a voz alegre, bronzeada. Mãe, que saudade! Ai, a Europa foi divina, mágico. Que bom, minha filha. Fico feliz, eu disse, minha voz mais calma do que eu esperava. Então, mãe? Ah, sempre tem o então. A gente chegou no apartamento novo e ele está tão vazio. A Stella disse que não pega bem a gente receber visita com a casa pelada. Eu e o Ricardo estávamos pensando, já que a senhora gastou tanto na festa, o que é mais um pouquinho para ajudar a gente a mobiliar? Coisa pouca. Só o essencial. Eu fiquei em silêncio por 1 segundo. Olhei pela janela do meu escritório, na padaria. Vi o movimento dos clientes comprando o pão que eu fiz. O essencial dela, eu sabia, era uma geladeira de aço escovado de 10 mil reais e um sofá de designer de 15. Ela continuou, rindo nervosa. Mãe, a senhora está aí? É só para começar a vida, mãe. A senhora quer o nosso bem, não quer? Eu respirei fundo. O cheiro de café fresco encheu meus pulmões. O frio dentro de mim se tornou aço. Larissa, eu respondi calmamente, sobre esse dinheiro para mobiliar o apartamento. Eu tenho uma proposta para você. Uma proposta diferente. Acho que precisamos ter uma conversa séria sobre o seu futuro. E principalmente minha filha, sobre o meu. Ela ficou muda do outro lado da linha. Ela esperava um cheque. Ela esperava a mãe boba que ela sentou perto do banheiro. Ela não esperava a dona Elvira, a proprietária da padaria Aurora, que acabou de perceber que o melhor investimento não é em festa de luxo, é em si mesma. E eu estava prestes a mostrar para ela o quanto vale uma mãe que não entende de festa elegante. Sobre o meu futuro, eu disse, e desliguei o telefone. O clique do aparelho voltando ao gancho foi o som mais alto que eu tinha ouvido em semanas. Foi o som de uma porta se fechando. A porta da mãe Elvira, a boba, a caixa de banco ambulante. Do outro lado da linha, eu podia imaginar o silêncio de Larissa, o queixo caído. Ela ligou esperando um: sim, minha filha, quanto você precisa?
Ela ligou esperando a mãe que ela sentou perto do banheiro. A mãe que não entende de festa elegante. O que ela não esperava era uma resposta. Meu coração não estava disparado. Pela primeira vez desde a festa, ele batia compassado, firme. O frio que eu senti no salão de festas não era mais de humilhação, era aço. Era a calma de quem finalmente entendeu as regras do jogo. O jogo que eles começaram. Eu fiquei ali, parada no pequeno escritório da padaria, o cheiro de fermento e café coado entrando pela porta. A Padaria Aurora. Minha filha sempre odiou esse nome. Achava simples demais. Mas meu falecido Osvaldo dizia que a Aurora é a promessa de um novo dia. E o meu novo dia estava começando. Meu telefone tocou de novo. Imediatamente. Era a Larissa. Eu atendi. Mãe, o que foi isso? A senhora desligou na minha cara. O que a senhora quer dizer com o seu futuro? A senhora está me assustando. A voz dela era aguda, mimada, com um toque de pânico. Assustando, Larissa? Não. Estou sendo clara. Minha voz saiu numa calma que eu mesma desconhecia. Você quer dinheiro para mobiliar seu apartamento de luxo. Eu quero uma conversa, aqui, na padaria. Amanhã, às 8 da manhã. Houve uma pausa. Eu ouvi um chiado e a voz de Ricardo ao fundo. O que ela disse? Na padaria? Gaguejou Larissa, como se eu tivesse sugerido um encontro num depósito de lixo. Mãe, amanhã, às 8, eu não posso. O cheiro de gordura, minhas roupas novas da viagem e o Ricardo tem coisas importantes para resolver. Coisas importantes. Provavelmente escolher a cor do carro novo que eu iria pagar. 8 da manhã. Se você quiser qualquer ajuda minha para qualquer coisa pelo resto da sua vida, eu reforcei, saboreando cada palavra. Você e o Ricardo estejam aqui. Caso contrário, considere a fonte seca. Definitivamente. Eu não esperei resposta. Desliguei de novo. Desta vez, eu sabia que ela viria. O desespero por dinheiro fala mais alto que a vergonha da mãe padeira. Saí do escritório e atravessei o salão da padaria. Eram 3 da tarde, a calmaria antes da tempestade do café da tarde. Vi o seu Jorge, nosso padeiro-chefe, o braço direito do meu Osvaldo por 30 anos. Ele estava tirando uma fornada de pão de queijo. Dona Elvira, a senhora está pálida. A festa da menina foi bonita? Cansou muito? Eu forcei um sorriso. Foi educativa, Jorge. Muito educativa. Ele franziu a testa, sem entender, mas voltou ao trabalho. Eu segui para os fundos. Passei pelo depósito de farinha, pelos sacos de 50 quilos empilhados, sacos que eu mesma ajudei a carregar por anos. Passei pela câmara fria e cheguei numa porta de metal, no final do corredor, que ninguém nunca usava. Não era o escritório pequeno do caixa. Era o outro escritório. O escritório de Osvaldo. Abri a porta. O cheiro de papel antigo e óleo de máquina de calcular me atingiu. Era um cômodo que eu mantinha trancado. Um santuário. A mesa de jacarandá maciço, pesada como um cofre. Na parede, o retrato dele, sorrindo, com o avental sujo de farinha. Eles me humilharam, meu velho. Eu disse para o retrato. Minha voz falhou pela primeira vez. Nossa menina. A princesa que você tanto mimou. Ela me botou num canto, Osvaldo. Perto do cheiro de mijo. Disse que eu não entendo de coisa elegante. Eu respirei fundo, controlando a emoção. Eu errei, não foi? Eu errei em esconder. Eu errei em dar tudo. Eu quis que ela fosse doutora, que ela fosse fina, que ela tivesse tudo que a gente não teve. Eu não queria que ela tivesse calo nas mãos como eu. Mas eu esqueci de ensinar o valor do calo. O silêncio do Osvaldo no retrato me deu a resposta. Ela tem vergonha de mim. Vergonha da farinha debaixo das minhas unhas. A mesma farinha que pagou o vestido de 30 mil reais. A mesma farinha que pagou a lua de mel na Europa. Eu andei até o canto da sala. Havia um armário de aço e dentro dele um cofre. Um cofre grande, antigo. Eu não girava aquela combinação há, talvez, 1 ano. Minhas mãos tremeram um pouco, não de medo, mas de raiva. Esquerda, 34. Direita, 68. Esquerda, 12. A porta pesada rangeu. Lá dentro não havia rios de dinheiro. Meu dinheiro estava trabalhando, estava no banco. Lá dentro havia algo muito mais valioso. Documentos.
Puxei as pastas de couro, pesadas. Larissa e Dona Estela, a sogra de nariz em pé, achavam que a padaria Aurora era uma lojinha de bairro. Elas achavam que eu era a padeira viúva, coitada, que vivia de vender pão francês e sonho. Elas achavam que os 280 mil reais do casamento tinham me secado. Elas achavam que eu vendi um apartamento mencionado no C1 e tinha raspado o tacho. Eu sorri, um sorriso amargo. O apartamento que vendi era um conjugado no centro que eu usava para abater imposto. Era troco. Abri a primeira pasta. Imóveis, comercial. Eu não era dona só da padaria. Eu era dona do prédio inteiro. 3 andares. A padaria, no térreo, era minha. Os 2 andares de cima, com 6 salas comerciais, estavam todos alugados. Um para um consultório de dentista, outro para um escritório de contabilidade. O aluguel deles pagava minhas contas de luz e água com folga. Abri a segunda pasta. Imóveis, centro. 2 lojas grandes na Galeria Central, alugadas para lojas de roupa famosas. Um estacionamento de 3 andares na rua de trás, sempre lotado. Um galpão de 2.000 metros quadrados na zona industrial, alugado para uma transportadora multinacional. Osvaldo não era só um padeiro. Ele era um investidor. E eu era a administradora. Tijolo é o melhor pão, Elvira, ele sempre dizia, batendo na parede. Não murcha, não azeda e sempre alimenta. Eu abri a terceira pasta. Investimentos, banco. Ali estavam os extratos, fundos de renda fixa, ações de empresas grandes, coisas que eu não entendia direito no começo, mas que aprendi a gerenciar. O gerente do banco, o doutor Matias, um homem que só anda de terno importado, me chama de Dona Elvira e se levanta quando eu entro na agência. Ele me liga todo mês para saber se eu quero diversificar a carteira. Minha filha, Larissa, me chama de mãe e me bota perto do banheiro. A ironia era tão grossa que eu podia fatiar como um pão italiano. Eles me humilharam por 280 mil reais. Eles. Uma quantia que, para mim, era um investimento que vencia a cada 6 meses. Eles, a família tradicional do Ricardo, que morava num apartamento alugado. Um apartamento, aliás, que eu descobri que ficava num prédio cuja construtora eu tinha ações. Eles eram os ratos e achavam que eu era o queijo. Melhor deixar ela ali quieta, minha filha disse. Eu fechei as pastas. Acabou a Elvira quieta, Osvaldo. Eu disse ao retrato. Acabou a boba. Eles acham que eu não entendo de festa elegante? Eu vou ensinar para eles o que é elegância. Elegância é ser dona de si. Elegância é ter poder. E eles mexeram com a velha errada. Eu sabia exatamente o que fazer. O plano começou a se formar na minha cabeça. Não era um plano de raiva. Era um plano de educação. Uma educação que eu falhei em dar. Meu telefone de linha, o do escritório secreto, tocou. Era um número que só o doutor Matias e meu advogado tinham. Dona Elvira? É o Matias do banco. Desculpe ligar no seu escritório, sei que prefere discrição, só para avisar que aquele fundo que venceu semana passada rendeu acima do esperado. O que a senhora deseja fazer? Reinvestir tudo? Eu olhei para as pastas na minha mesa. Pensei na voz de Larissa pedindo dinheiro para mobiliar o apartamento novo. Doutor Matias, bom dia. Que boa notícia, eu disse. Calma. Faça o seguinte, reinvista a maior parte, mas eu quero que o senhor deixe líquido, digamos, uns 300 mil reais. Vou precisar para um projeto novo. 300 mil? Algum problema, dona Elvira? É um valor alto para deixar parado. O homem estava genuinamente preocupado comigo, mais do que minha própria filha. Não se preocupe, doutor Matias. É só um investimento de risco. Um projeto educacional para a família. Desliguei o telefone. O dinheiro estava lá. Mas ele não iria para sofás de design ou geladeiras de porta dupla. Eu peguei o telefone de novo e disquei o número do meu advogado, Dr. Neves. Dr. Neves? Elvira, da padaria Aurora. Tudo bem? Preciso dos seus préstimos. Sim, é sobre minha filha. Isso, a que casou. Preciso que o senhor redija um documento para mim. Um contrato. Um contrato de trabalho, de aprendiz. Sim, isso mesmo. Com cláusulas bem específicas sobre carga horária, metas de produtividade, deveres e consequências por falha.
Sem salário fixo, apenas comissão baseada em resultados. Exato. Para amanhã, 8 da manhã. Houve um silêncio do outro lado. Dona Elvira, um contrato de aprendiz para sua filha? Formada? Exatamente, doutor. Ela precisa aprender um ofício. E o marido dela também. Coloque o nome dele no contrato. Ricardo. Sobrenome. Ah, não importa. O genro. Os dois. Amanhã, aqui na padaria. Desliguei e disquei o interfone da padaria. Jorge? Sou eu. Amanhã preciso que você chegue um pouco mais tarde. Às 8. Sim. E preciso de um favor. Sabe aqueles aventais antigos, os mais grossos? Aqueles de lona que a gente usava para descarregar o caminhão? Separe 2, os maiores que tiver, e limpe bem o depósito. Vamos ter visita. Saí do escritório de Osvaldo e tranquei a porta. O aço da minha espinha estava completo. Desci para o salão da padaria. O movimento da tarde estava começando. Clientes rindo, o cheiro de pão quente. O meu mundo. O mundo real. O mundo que minha filha desprezava, mas do qual ela dependia desesperadamente. Sentei-me numa das mesas como uma cliente qualquer. A Luzia, a moça do balcão, veio correndo. Dona Elvira, quer que eu leve um café no seu escritório? Não, minha filha. Hoje não. Hoje eu quero um café com leite e um pão na chapa. Aqui, onde todo mundo vê. Eu comi meu pão na chapa. O pão que eu fiz. O pão que construiu meu império. Larissa e Ricardo acham que vêm amanhã para uma conversa. Acham que vêm para assinar um cheque, depois de me ouvirem choramingar um pouco. Eles não fazem ideia. Amanhã, às 8 da manhã, a doutora em design de interiores e o marido tradicional vão ter a primeira aula de economia de verdade. Eles queriam dinheiro para mobiliar o apartamento. Ótimo. Eles vão ganhar, centavo por centavo, suando. Eles vão descobrir, da maneira mais difícil, do que é feita a mãe que eles sentaram perto do banheiro. Às 8 horas da manhã seguinte, o salão da padaria Aurora estava cheio. Era a hora do pingado e do pão na chapa. O cheiro de café passado e manteiga derretida tomava conta do ar, misturado ao falatório dos clientes habituais. Eu estava sentada numa das mesas do canto. Uma mesa de fórmica simples, com um café preto e um caderno de anotações. Eu não estava no meu escritório. Eu queria ver. Eu queria que eles fossem vistos. Eles chegaram às 8h15, 15 minutos atrasados. Larissa usava óculos escuros que cobriam metade do rosto, mesmo dentro da padaria. Vestia um casaco de linho bege que, eu sabia, tinha custado mais que o salário de 3 meses do meu padeiro-chefe. Ricardo vinha atrás, de camisa polo engomada, o cabelo arrumado com gel e uma cara de quem tinha chupado limão azedo. Eles olharam ao redor, procurando por mim, claramente esperando ser chamados para uma sala privada. Quando me viram ali, no meio do povão, a decepção foi visível. Eles caminharam até mim, desviando dos clientes, com nojo de esbarrar em alguém. "Mãe, bom dia", disse Larissa, sem tirar os óculos. "A gente pode ir para o seu escritório? Isso aqui está um barulho." "Não", eu disse, calma, sem levantar o olhar do meu caderno. "Meu escritório é aqui, onde o dinheiro é feito. O de vocês, por enquanto, é lá nos fundos. Estão atrasados, 15 minutos. Ricardo bufou. "Dona Elvira, vamos parar com esse teatro. A gente veio buscar o dinheiro. Quanto a senhora vai liberar? A gente fez uma lista." "Eu não vou liberar nada", eu disse, finalmente olhando para eles. Meu olhar era firme, o mesmo que eu usava com o fiscal da prefeitura. "Eu não vou dar dinheiro a vocês." O silêncio deles foi mais alto que o barulho da máquina de café expresso. Larissa tirou os óculos escuros. Seus olhos, que não viam direito desde que começaram a namorar o Ricardo, estavam arregalados, confusos. "O quê? Mãe, como assim? A senhora me ligou ontem, disse que tinha uma proposta." "E tenho. Uma proposta de trabalho." "Trabalho?" Ricardo riu, um som seco, arrogante. "Dona Elvira, eu sou formado em administração. A Larissa é designer. A senhora quer que a gente faça o quê? Desenhe um pão novo?" "Não. Eu quero que vocês descarreguem o caminhão de farinha, que chega em 40 minutos. Depois, quero que limpem o depósito de sacos vazios. E, por fim, que lavem os 2 banheiros dos funcionários, o masculino
E o feminino? A cara de nojo de Larissa foi tão funda que eu achei que ela ia vomitar ali mesmo, em cima do casaco de linho. Banheiro? A senhora? A senhora está louca? A senhora quer que eu lave uma privada? É esse o seu plano? Me humilhar? Humilhar? Eu levantei a voz um pingo, o suficiente para o seu Jorge, atrás do balcão, olhar para nós com curiosidade. Humilhar, minha filha, é o que você fez comigo. Humilhar é pagar uma festa de 280 mil reais para a sua mãe e sentar ela na mesa do fundo, perto do banheiro, como se ela fosse uma indigente. Humilhar é dizer para a sua sogra que sua mãe não entende de festa elegante. Isso é humilhação. Ela ficou branca. Pela primeira vez, ela não tinha resposta. Hoje, eu continuei, baixando a voz para um tom de negócios. Eu estou oferecendo uma oportunidade. Vocês querem dinheiro para mobiliar o apartamento? Ótimo, eu pago por serviço. R$ 100 para descarregar o caminhão, 50 para organizar o depósito e 50 para lavar os banheiros. R$ 200 por dia. Se trabalharem duro, em 6 meses compram o sofá que vocês querem. É pegar ou largar. Isso é exploração, gritou Ricardo. R$ 200 por dia, isso é menos que um salário mínimo. É mais do que vocês estão ganhando agora, que é 0, eu respondi. E é por tarefa. Se forem rápidos, acabam cedo. Se ficarem de corpo mole, passam o dia aqui. E tem mais. Eu fiz um sinal. O doutor Neves, meu advogado, que estava sentado em outra mesa lendo jornal e tomando um suco de laranja, levantou-se. Ele era um homem sério, de terno cinza. Ricardo e Larissa o olharam como se tivessem visto um fantasma. Doutor Neves, bom dia. Esses são Larissa e Ricardo, eu disse. Bom dia, disse o advogado, colocando uma pasta de couro na nossa mesa. Ele tirou 2 documentos. Contrato de prestação de serviços autônomos, regime de aprendiz. Aqui detalha as tarefas, os valores de pagamento por entrega, as normas de segurança do trabalho e as cláusulas de rescisão. Larissa olhava do contrato para mim, a boca aberta. Contrato? Advogado? Mãe, o que é isso? É profissionalismo, minha filha. Uma coisa que você e sua sogra elegante dizem que eu não entendo. Aqui na padaria Aurora, tudo é feito direito. O contrato diz que vocês recebem por dia, ao final do turno. Diz que devem cumprir 8 horas, das 8 às 5, com 30 minutos de almoço, que será fornecido pela casa. Arroz, feijão e o que tiver de mistura. Diz que o uso de celular pessoal é proibido durante o horário de trabalho. E diz que, se faltarem um dia sem atestado médico, o contrato está rompido. E se o contrato for rompido por vocês... Eu fiz uma pausa. O silêncio deles era pesado. A fonte, como vocês gostam de chamar, seca. Para sempre. Sem mais festa, sem mais ajuda para aluguel, sem mais nada. A partir de hoje, ou vocês aprendem o valor do dinheiro, ou aprendem a viver sem o meu. Ricardo estava vermelho de raiva. Ele olhava para o Dr. Neves, um homem que claramente impunha respeito, e depois para mim, a velhinha da padaria. Ele não conseguia entender como nós dois estávamos na mesma mesa. Isso é ilegal. A senhora não pode... Começou Ricardo. É perfeitamente legal, rapaz, cortou o Dr. Neves, com a voz tranquila. É um contrato de prestação de serviço. Ninguém está obrigando vocês a assinar. É uma oferta. Como sua sogra disse, Dona Elvira, é pegar ou largar. Vocês têm 5 minutos para decidir. O caminhão de farinha chega às 9. Dr. Neves olhou o relógio de pulso. Eu me recostei na cadeira. Observei minha filha. Ela estava no limite das lágrimas. Ela olhou para Ricardo, esperando que ele a salvasse, que ele batesse na mesa e resolvesse tudo. Mas Ricardo estava ocupado demais, olhando para o teto, fazendo contas. Ele sabia. Eles estavam quebrados. A lua de mel na Europa tinha consumido o último centavo do limite do cartão dele. Eles não tinham dinheiro nem para a gasolina do carro importado que o pai dele ainda estava pagando. Eles estavam presos. Presos pela própria arrogância. Presos pela necessidade de manter uma aparência que não podiam bancar. Larissa, sussurrou Ricardo furioso. Vamos embora. A gente dá um jeito. Que jeito, Ricardo? Que jeito? Ela sussurrou de volta.
as lágrimas de raiva começando a brotar. Meu celular está bloqueado por falta de pagamento. Você disse que a Estela ia pagar. A gente não tem nem o que comer em casa. Fala baixo, ele sibilou. Eu fingi olhar minhas anotações. A ironia era deliciosa. A designer de interiores não tinha dinheiro para comprar um miojo. 1 minuto, disse Dr. Neves. Larissa pegou a caneta. Suas mãos, que deveriam estar escolhendo tecidos caros, tremiam. Ela assinou. Ricardo, vendo que não tinha escolha, arrancou a caneta da mão dela e rabiscou o nome dele no papel. Ótimo, eu disse, sorrindo pela primeira vez. Bem-vindos à equipe. Dr. Neves, obrigada. Mande a conta dos seus honorários. O advogado assentiu, guardou os papéis e saiu da padaria. Agora, eu disse me levantando, seus uniformes. Eu os levei até os fundos. O cheiro de fermento era mais forte ali. No vestiário dos funcionários, pendurados em 2 ganchos, estavam os 2 aventais de lona que eu pedi ao Jorge. Grossos, manchados de farinha antiga e graxa. Mãe, não, Larissa recuou. Eu não vou vestir isso. Cheira mal. Cheira a trabalho, Larissa. O cheiro que pagou seu vestido espanhol. Vistam, o caminhão está buzinando. E, de fato, a buzina alta do caminhão de entrega soou na Rua dos Fundos. Eu fiquei parada na porta. Ricardo tirou a camisa polo engomada, com raiva, e vestiu o avental por cima da camiseta branca. Larissa, chorando baixinho, tirou o casaco de linho, dobrou-o com um cuidado de museu e o colocou num canto. Ela vestiu o avental por cima do vestido caro. Jorge, eu chamei. Os aprendizes chegaram. Mostre a eles o depósito. Jorge, meu padeiro-chefe, um homem de braços enormes e coração bom, olhou para a filha da patroa e o genro engomadinho. Ele não entendeu nada, mas era um bom funcionário. Por aqui, dona Larissa, seu Ricardo. O caminhão tem 200 sacos de 50 quilos. Eu subi para o meu escritório, o escritório verdadeiro, o do Osvaldo. Aquele com a janela que dava para o pátio de entregas. Sentei-me na cadeira de couro gasta do meu falecido marido. Peguei meu café e assisti ao show. Ricardo, o administrador, tentou pegar o primeiro saco de farinha. Ele não sabia o jeito. Tentou abraçar o saco, não conseguiu levantar. Tentou colocar no ombro, quase caiu para trás. O motorista do caminhão, um homem chamado Damião, ria. Pega de jeito, doutor. Assim vai quebrar a coluna! Gritou Damião. Ricardo, vermelho de vergonha, tentou de novo. Conseguiu arrastar um saco para fora do caminhão. Metade da farinha caiu no chão quando o saco rasgou na quina. Desconta do pagamento dele, Jorge! Eu gritei da janela. Larissa estava parada, de braços cruzados, encostada na parede. Eu não vou carregar isso. É muito pesado. Eu sou mulher. Metade do pagamento, então. Eu gritei de novo. R$ 50. E ainda tem os banheiros. Ouvir a palavra banheiro fez Larissa se mexer. Com raiva, ela foi ajudar o marido. Os dois, juntos, pareciam 2 crianças tentando empurrar um elefante. Demoraram 10 minutos para mover 3 sacos. Eu deixei meu café de lado e peguei o telefone. Disquei o número do Dr. Matias, meu gerente no banco. Dr. Matias, bom dia, Elvira. Tudo bem? Só para confirmar, o senhor deixou aqueles 300 mil líquidos na minha conta principal? Sim, dona Elvira. Como a senhora pediu? Algum problema com o investimento educacional? Eu olhei pela janela. Ricardo tinha tropeçado e caído sentado em cima de um saco de farinha. Ele estava branco, dos pés à cabeça. Larissa gritava com ele. Não, doutor Matias, eu disse sorrindo. Está indo melhor do que eu esperava. A matrícula foi um sucesso. O resto da manhã foi um desastre para eles e uma satisfação silenciosa para mim. Eles levaram 3 horas para descarregar o caminhão. 200 sacos. Damião, o motorista, geralmente terminava em 40 minutos com a ajuda do Jorge. Jorge, aliás, eu proibi de ajudar. Deixe os aprendizes aprenderem, Jorge. Na hora do almoço, os dois entraram na cozinha dos funcionários. Sujos, suados, a raiva estampada no rosto. A roupa cara, arruinada. Luzia, a cozinheira, serviu a eles o prato do dia: arroz, feijão, bife acebolado e salada de chuchu. Larissa olhou para o prato. Chuchu? Eu odeio chuchu. Não tem um salmão? Um grelhado?
Luzia, sem entender a audácia, apenas respondeu: Doutora, aqui é padaria, é comida de funcionário, é o que tem. Ricardo comeu como um animal, de tanta fome. Larissa mastigou 3 garfadas e largou o prato. 30 minutos, eu avisei, aparecendo na porta da cozinha. O depósito de sacos vazios espera por vocês. E os banheiros? O depósito era um cômodo quente, cheio de teias de aranha, onde empilhávamos os sacos de farinha vazios para reciclagem. Eles tinham que dobrar e amarrar em pilhas de 50. A poeira de farinha fina grudava no suor deles, mas o pior ainda estava por vir: os banheiros. Quando Larissa abriu a porta do banheiro masculino dos funcionários, eu ouvi o grito dela lá do meu escritório. Mãe, isso é desumano! Tem coisa no vaso! Eu não vou limpar isso! Eu não vou! Eu desci. Fui até o armário de limpeza e peguei um par de luvas de borracha grossa, amarela. Peguei o desinfetante e a escova de privada. Entreguei a ela. Você me sentou perto do banheiro na sua festa. Eu disse, minha voz baixa e fria, para que só ela ouvisse. Você achou que aquele era o meu lugar. Você achou que eu não entendia de coisa elegante. Você está certa. Eu não entendo de frescura. Eu entendo de trabalho. O banheiro está sujo? Limpe. Ou não tem pagamento. E sem pagamento, não tem mobília. E sem mobília, o que a sua sogra, Dona Estela, vai pensar da casa pelada de vocês? A menção de Estela foi o golpe final. A vergonha de ser descoberta pela sogra era maior que o nojo do banheiro. Larissa pegou as luvas. Seus olhos me fuzilavam com ódio. Um ódio que eu nunca tinha visto. Eu te odeio, ela sussurrou. Ótimo, eu respondi. O ódio é um bom combustível. Talvez você limpe mais rápido. Eu me virei e a deixei lá, com o marido igualmente chocado, encarando o balde e os produtos de limpeza. O primeiro dia da educação de Larissa e Ricardo tinha sido um sucesso. Eles queriam R$280 mil para uma festa. Hoje, eles estavam lutando por R$200. E o cheiro de desinfetante que vinha do corredor era a prova de que a lição estava apenas começando. Os 3 primeiros dias foram um inferno na terra para eles. E eu assisti a cada segundo. No segundo dia, eu os mandei limpar os fornos. Não os fornos elétricos, novos, que eu uso para o pão de queijo. Os fornos antigos, a lenha, que ficam nos fundos e que acumularam gordura e fuligem de 10 anos de uso. Larissa chorou. Chorou mesmo, lágrimas pretas manchadas de fuligem escorrendo pelo rosto bonito. Mãe, isso não é justo. Minhas mãos. Minha pele. Estou cheirando a fumaça. Fuligem sai com água e sabão, minha filha. Eu disse, da porta da sala dos fornos, sem emoção. Ingratidão é que mancha a alma e não sai nunca. Ricardo, por outro lado, tentou ser o esperto. Ele tentou o jeitinho brasileiro. Enquanto eu estava no escritório principal, conferindo o caixa, ele tentou subornar o seu Jorge. Jorge, meu amigo, ele disse, com aquela voz falsa de vendedor. Vamos combinar. Você diz para a velha que eu limpei o forno. Eu te dou R$50 dos meus 200. Ninguém precisa saber. Seu Jorge, que trabalhou 40 anos com meu Osvaldo e me vê como uma irmã, quase deu um tapa na cara dele. Rapaz, você não tem vergonha? Primeiro, eu não sou seu amigo. Segundo, R$50? Você acha que a minha honestidade vale R$50? Terceiro, a velha, como você diz, é a dona Elvira. E ela paga meu salário há 30 anos. Agora, pega essa escova e esfrega. E esfrega direito. Senão eu mesmo conto para ela que você é vagabundo. Jorge me contou tudo, claro. Naquele dia, eu descontei os R$50 da tentativa de suborno do pagamento de Ricardo. Ele recebeu 150. A cara de ódio que ele me lançou quando pegou as notas amassadas valeu mais do que o dinheiro. Eles estavam presos. Eles precisavam dos R$200 por dia. O apartamento novo, que eu deixei eles usarem, não tinha luz, nem água, nem gás. Eles não tinham pago. Eles estavam dormindo em colchões infláveis, comendo o pão duro que sobrava da padaria e que eu deixava eles levarem no final do turno. A vida de luxo tinha acabado. A humilhação social era a pior parte. Os clientes da padaria, meus clientes de décadas, viam tudo. Nossa, Elvira, não é a sua filha, a doutora? Perguntou Dona Marlene, da banca de revista.
Deu para ajudar a mãe, que bonito. Larissa, que ouviu, se escondeu atrás de uma pilha de sacos de pão. A doutora, que foi para a Europa, agora sendo elogiada por estar varrendo o chão. A ironia era tão grossa que eu podia sentir o gosto, mas o verdadeiro show estava marcado para o quarto dia. O dia em que o circo pegou fogo. Era uma quinta-feira. O dia em que eu recebo os representantes dos laticínios. O dia estava corrido. Larissa e Ricardo estavam encarregados de uma tarefa que eles odiavam mais do que os banheiros: organizar a câmara fria, um frigorífico enorme onde a temperatura fica em 5 graus. Eles tinham que tirar tudo, limpar as prateleiras de inox e reorganizar quilos e quilos de manteiga, queijo e presunto. Eu estava no meu escritório, o de Osvaldo, conferindo as notas fiscais, quando ouvi a gritaria. Não era a voz de Larissa. Era uma voz que eu conhecia bem. A voz fina, arrogante, de Dona Estela, a sogra. O que é isso? Onde ela está? Eu exijo falar com a dona disso aqui. Elvira. Meu coração deu um pulo. Ela veio. O gatilho que eu nem sabia que estava esperando. Desci as escadas devagar. Estela estava parada no meio do salão da padaria. Ela parecia uma rainha alienígena visitando um planeta de lama. Usava um vestido branco, sapatos de salto fino e joias que brilhavam. Os clientes olhavam para ela, assustados. "Elvira!" ela gritou quando me viu. Até que enfim, onde está minha nora? Onde está meu filho? Eu ligo para eles e o celular só dá desligado. Eu fui no apartamento novo e está às moscas. O porteiro me disse que eles estão vindo para cá todo dia. O que você fez com eles? Sua velha usurpadora, ela estava gritando, no meio da minha padaria, chamando meus clientes de povinho e o meu pão de comida de pobre. Dona Estela, eu disse, minha voz perigosamente calma. A senhora está no meu estabelecimento comercial. A senhora abaixa a voz ou eu chamo a polícia por perturbação. Polícia? Ela riu. Você não tem coragem. Você é uma coitada. Você gastou tudo que tinha na festa e agora está com inveja. Está com inveja porque a Larissa se casou com um homem de família. Você está tentando prender eles aqui. Eu não estou prendendo ninguém, Estela. Eles são adultos. Estão trabalhando. Trabalhando? Ela gargalhou. Aqui, nesse chiqueiro, meu filho, um administrador, a Larissa, uma designer. Não me faça rir. Eles nunca poriam os pés aqui por vontade própria. Você os está chantageando. Mãe, a voz veio fraca, dos fundos. Larissa apareceu na porta da cozinha. Ela estava irreconhecível. Usava o avental de lona sujo de gordura, o cabelo preso numa touca de rede, o rosto vermelho por causa do frio da câmara. Nas mãos, ela ainda segurava uma peça de mortadela de 5 quilos. Estela olhou para a nora. O queixo dela caiu. O horror no rosto dela foi impagável. Larissa, meu Deus, o que ela fez com você? Você está segurando isso? Sogra! Larissa começou a chorar. O choro de humilhação. Ela está nos obrigando. Ela cortou o nosso dinheiro. Ela disse que se a gente não limpasse os banheiros e carregasse farinha, ela ia nos deixar passar fome. Ricardo apareceu atrás dela, igualmente sujo. Ele, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhado. Estela virou-se para mim. Os olhos dela eram 2 fendas de ódio puro. Sua padeira, sua monstra. Como você ousa? Fazer sua própria filha, sangue do seu sangue, trabalhar como uma escrava? Você é um animal. Você não tem classe. Você não tem elegância. Elegância, eu repeti, saboreando a palavra que vocês tanto gostam. A palavra que vocês usaram para me jogar na mesa do banheiro. E com razão, gritou Estela. Você não pertence ao nosso mundo. E agora, você perdeu. Perdeu sua filha, perdeu seu dinheiro. Você é uma velha sozinha, amarga, num negócio falido. Eu sorri. Foi um sorriso pequeno, mas foi o suficiente para ela parar de gritar. O salão da padaria estava em silêncio absoluto. Meus clientes, meus funcionários, todos assistindo. Estela, eu disse caminhando lentamente até ela. Você fala muito em mundo. Vamos falar sobre o seu mundo. Vamos falar sobre aparências. Eu me virei para Ricardo.
Ricardo, meu genro, você trabalha como administrador na logística global, não é? Naquele prédio espelhado no centro, Rua 7 de Setembro, número 412. Ricardo ficou pálido. Como a senhora sabe o endereço? É um prédio bonito, eu continuei, ignorando a pergunta dele. 10 andares. A logística global aluga os 3 últimos. Eles são bons inquilinos, pagam em dia. O boleto vence todo dia 5. Eu fiz uma pausa. Stella e Larissa me olhavam, sem entender. Eu sei que eles pagam em dia, Ricardo, eu disse, olhando fundo nos olhos dele. Porque o boleto é pago para a minha empresa, a EA Empreendimentos. Elvira e Osvaldo. Eu sou a dona daquele prédio, e de mais 6, ali no centro. Eu construí aquele prédio com o dinheiro do pão francês que você tem nojo de comer. O silêncio foi total. Ricardo abriu a boca, mas não saiu som. Ele não estava olhando para a sogra padeira. Ele estava olhando para a dona do prédio onde ele batia o ponto. Mas vamos continuar, eu disse, virando-me para Stella. O sorriso dela tinha sumido. A senhora, Stella. A senhora mora num apartamento lindo. Cobertura duplex. Na Rua das Acácias, 780. Apartamento 12. Um lugar muito elegante. Stella deu um passo para trás. Como você sabe? Eu sei porque a EA Empreendimentos também é dona daquele prédio. Inteirinho. E, Stella, eu estava conferindo os relatórios da imobiliária que administra para mim. Você está com 2 meses de aluguel atrasados. E o condomínio também. Eu pedi para eles terem paciência. Afinal, éramos família. Stella estava branca como a farinha no chão. Ela se apoiou numa das mesas para não cair. A mulher arrogante, a rainha, tinha virado pó. Ela não estava vendo a padeira. Ela estava vendo a proprietária que podia despejá-la. E você, Larissa? Eu disse, olhando para minha filha. Ela tinha largado a mortadela no chão. As lágrimas de humilhação tinham secado, substituídas por lágrimas de puro choque. O apartamento novo, o condomínio solar da colina, o apartamento para o qual você me ligou pedindo dinheiro para a mobília. O que tem o apartamento, mãe? Ela sussurrou. É meu. Eu não comprei aquele apartamento para você. Eu sou a dona dele. Eu vendi o terreno para a construtora anos atrás, em troca de 4 unidades como pagamento. Vocês estão morando de favor na minha propriedade. A mesma propriedade que você queria mobiliar com o meu dinheiro. Eu respirei fundo. O poder, quando revelado, tem um peso. Vocês todos, eu disse, olhando de Stella para Ricardo e para Larissa. Vocês me julgaram. Vocês olharam para as minhas mãos com calos e decidiram que eu era inferior. Vocês me sentaram perto de um banheiro porque tinham vergonha de mim. Vocês acharam que eu era a velha boba que raspou o tacho para pagar uma festa de 280 mil reais. Vocês acharam que aquele dinheiro era tudo o que eu tinha. Eu ri. Um som seco. Aquilo era o rendimento de um dos meus fundos de investimento. O rendimento de 6 meses. Eu gastei aquilo como quem compra um vestido novo, só para ver minha filha feliz. E, em troca, minha filha me disse que eu não entendo de festa elegante. Eu me aproximei de Larissa. O choque nos olhos dela era total. Ela estava vendo a mãe pela primeira vez. Não a padeira, a milionária. A mulher que construiu um império enquanto ela brincava de ser designer. O que a senhora vai fazer, mãe? Ela perguntou, a voz tremendo. Eu olhei para Stella, que estava encolhida, tentando ficar invisível. Eu olhei para Ricardo, que olhava para o chão, derrotado. Stella, eu disse em tom de ordem. Saia da minha padaria. Agora. E amanhã, às 9 da manhã, o Dr. Neves, meu advogado, vai ligar para a senhora. Vamos renegociar esse aluguel atrasado. Ou vamos executar o despejo. A escolha é sua. Stella, sem dizer uma palavra, agarrou a bolsa e saiu correndo da padaria, quase tropeçando nos próprios saltos. Os clientes abriram caminho para ela passar, como se ela fosse uma coisa suja. O silêncio voltou. Sobraram apenas eu, Larissa e Ricardo. E vocês dois, eu disse, voltando ao meu tom de negócios. Vocês acharam que o trabalho era humilhante? Achavam que 200 reais por dia era pouco? Eles não responderam. O trabalho de vocês acabou de ficar mais difícil.
A partir de hoje, vocês não moram mais de graça no meu apartamento. Eu vou cobrar aluguel, R$ 500 por dia, que serão descontados do pagamento de R$ 200 que vocês ganham aqui. Larissa arregalou os olhos, fazendo as contas. Mãe, mas isso significa que a gente vai ficar devendo R$ 300 por dia para a senhora. Exatamente, eu disse. Bem-vinda à vida adulta, minha filha. Vocês queriam mobiliar o apartamento? Ótimo. Agora vocês vão ter que trabalhar para pagar o teto onde dormem. E o saldo negativo está acumulando. Eu me virei, pronta para voltar ao meu escritório. A mortadela caiu no chão, Larissa. Limpe. E depois, volte para a câmara fria. O dia ainda não acabou. E a dívida de vocês está só começando. O silêncio que se seguiu à saída de Dona Estela foi mais pesado do que os 200 sacos de farinha. Meus clientes, percebendo que o espetáculo tinha acabado, voltaram aos seus cafés, mas falavam baixo. O ar na padaria Aurora estava elétrico. Larissa ainda estava parada, com a mortadela caída aos seus pés. Ricardo olhava para o chão, os punhos cerrados. Ele não estava mais com raiva. Estava em choque. O administrador tinha acabado de ter uma aula de gestão de ativos que nenhuma faculdade ensina. Limpe, eu repeti, minha voz sem emoção. Larissa se agachou, as lágrimas de choque agora misturadas com a sujeira do chão. Ela pegou a peça de carne, limpou o chão com um pano e voltou para a câmara fria sem dizer uma palavra. Ricardo a seguiu. Eles terminaram o dia em silêncio absoluto. Às 5 da tarde, quando o turno acabou, eles vieram ao meu escritório. Não o escritório secreto de Osvaldo, mas o pequeno, perto do caixa. Eles estavam exaustos, sujos, derrotados. Eu peguei um caderno de capa preta, o meu livro caixa pessoal. Quinta-feira, eu disse escrevendo. Salário, R$ 200. Aluguel do apartamento, R$ 500. Saldo do dia, negativo em R$ 300. Dívida total, R$ 300. Assinem aqui. Larissa olhou para o livro. Mãe, a senhora está falando sério? Dívida? Eu sempre falo sério, Larissa. Você é que nunca prestou atenção. Você e seu marido vão morar no meu apartamento e vão pagar por ele. Como vocês não têm dinheiro, o valor será abatido do que eu devo a vocês. Ou melhor, do que vocês me devem. Assinem. Ricardo pegou a caneta e assinou. Ele entendeu. A dívida era a nova coleira. Eles saíram da padaria. Eu os observei pela janela. Eles não foram para o carro importado. Não tinham dinheiro para a gasolina. Foram para o ponto de ônibus no meio de todo mundo. A designer e o administrador cheirando a queijo e desinfetante, pegando o ônibus lotado para o apartamento de luxo que agora era sua prisão. As semanas seguintes foram um borrão de humilhação e trabalho duro para eles. A nova realidade se estabeleceu. A dívida era um monstro que crescia todo dia. R$ 300, 600, 900. Em 10 dias, eles me deviam R$ 3.000. Em um mês, 9.000. Eles estavam presos. Se faltassem, a dívida aumentava 500 por dia, sem o crédito dos 200 do trabalho. Ricardo foi o primeiro a entender a armadilha matemática. Ele parou de reclamar. Ele chegava na hora. Ele descarregava a farinha com uma técnica que aprendeu com o Damião, o motorista. Ele esfregava os banheiros com uma eficiência irritada. Ele era um homem orgulhoso, e ser dono do prédio onde ele trabalhava o quebrou. Ele sabia que eu podia, com um telefonema, destruir a carreira elegante que ele fingia ter. Ele estava quieto. Larissa, por outro lado, murchou. Ela chorava baixinho na câmara fria. Ela tentou apelar para o sentimento. Mãe, ela dizia, enquanto varria o salão antes de abrir. Até quando isso? Eu sou sua filha. Minha filha me sentou perto do banheiro, eu respondia, sem olhar para ela. Minha filha teve vergonha de mim. A dona Elvira aqui tem 2 funcionárias, a Larissa e o Ricardo. E eles estão me devendo R$ 9.000. Volte ao trabalho. A lição estava sendo aplicada. Um dia, cerca de 6 semanas depois do início da educação, recebi um telefonema do Dr. Neves. Dona Elvira, boas notícias, ou pelo menos notícias. Diga, doutor. Dona Estela, ela pagou os aluguéis atrasados, os 2 meses. Oh? Eu disse surpresa. Ela arrumou o dinheiro? Parece que sim.
Veio numa transferência bancária de uma joalheria famosa. Ela vendeu as pérolas e os brincos de brilhante. E ela entregou o apartamento. Deixou as chaves na portaria. Parece que foi morar com uma irmã em outra cidade. A sociedade elegante dela ruiu. Eu desliguei. Uma parte de mim deveria sentir pena. Mas não senti. Stella era veneno. E o veneno, quando não acha onde entrar, volta e mata o dono. Naquela noite, eu chamei Larissa e Ricardo ao escritório do Osvaldo. O escritório de verdade. Era a primeira vez que eles entravam ali. Eles olharam ao redor. Para os móveis de jacarandá. Para as pastas de couro. Para o cofre. A ficha deles finalmente caiu. Eles não estavam lidando com a padeira. Eles estavam lidando com a dona da IA Empreendimentos. Sentem-se, eu disse. Eles se sentaram na beirada da cadeira, como dois alunos na diretoria. Eu abri o caderno de capa preta. 45 dias de trabalho. Dívida total. R$ 13.500. Vocês estão trabalhando duro. Mas não o suficiente. Larissa começou a chorar. Um choro diferente. Não era de raiva. Era de desespero. Mãe, por favor, eu sinto muito. Eu sinto muito pelo casamento. Eu fui uma idiota. Eu fui horrível. Eu deixei a Stella. Eu deixei o Ricardo. Eu deixei o luxo subirem a minha cabeça. Eu tive vergonha. Eu tive vergonha de você. E eu não sei como consertar. Ela finalmente disse. Ela finalmente admitiu. Ricardo olhou para ela, depois para mim. Dona Elvira, eu também peço desculpas. Eu subestimei a senhora. Eu subestimei tudo isso. Ele gesticulou para a padaria. Eu fiquei em silêncio. Deixei o choro dela preencher a sala. Era o som de uma bolha estourando. A bolha de arrogância que eu mesma ajudei a criar. Eu me levantei e fui até a janela, de costas para eles. Eu passei 40 anos nesta padaria, Larissa. Eu comecei, minha voz baixa. Eu cheguei aqui às 4 da manhã, todo santo dia, no frio, na chuva. Quando seu pai morreu, eu pensei em vender tudo. Eu estava cansada, mas eu olhei para você. Você, na sua faculdade, cara. Com seus amigos ricos. Eu pensei, se eu parar, ela parar. Então eu continuei. Eu não queria que você tivesse as mãos que eu tenho. Eu me virei e mostrei minhas mãos a ela. Os calos, as veias saltadas. Eu queria que você fosse elegante. Eu paguei R$ 280 mil na sua festa, não porque eu sou rica, mas porque eu achei que estava comprando a sua felicidade. E você me pagou com um assento perto da privada. Eu não me importei com o dinheiro, Larissa. Eu me importei com a vergonha. A sua vergonha de mim. Você teve vergonha da farinha, do fermento, do cheiro de pão. Você teve vergonha do alicerce que construiu o seu mundo. Você e seu marido acharam que podiam me usar, me secar e me jogar num canto. Vocês acharam que o dinheiro vinha de uma fonte mágica. Eu me sentei. A fonte não é mágica. A fonte acorda às 4 da manhã. Eu olhei para eles. Eles não eram mais os monstros arrogantes da festa. Eram duas crianças assustadas, encharcadas pela realidade. A dívida de R$ 13.500, eu disse. Está aqui. Eu peguei a folha do caderno. Eles prenderam a respiração, e eu rasguei a folha em pedaços. Está paga, eu disse. Paga com o suor de vocês, com a fuligem nos seus pulmões, com as mãos que eu tenho certeza que estão doendo. Larissa soluçou, um som de alívio tão profundo que partiu meu coração. Mas, eu disse levantando o dedo, acabou a Elvira boba, acabou a fonte. O apartamento onde vocês moram é meu. O aluguel é R$ 2.000 por mês, não 500 por dia. O aluguel de mercado. E vocês vão pagar. Mas, como? Sussurrou Ricardo. Com R$ 200 por dia? Não dá. Vocês não vão mais ganhar R$ 200 por dia, eu disse. Esse contrato de aprendiz está cancelado. Eu abri uma gaveta e tirei 2 envelopes. Ricardo, você é formado em administração, não é? Eu tenho visto você. Você parou de reclamar e começou a observar. Você fez anotações sobre o meu estoque de laticínios. Você percebeu que eu compro de 3 fornecedores diferentes, quando podia comprar de um e ganhar desconto no volume. Você estava correto. Eu deslizei um envelope para ele. Aqui dentro tem um contrato. Gerente administrativo da padaria Aurora. Salário, R$ 5.000. Carteira assinada. Com metas.
Se você desperdiçar 1 centavo do meu dinheiro, eu corto seu pescoço. Entendido? Ricardo olhou para o contrato como se fosse o bilhete premiado da loteria. Ele assentiu, mudo. E você, Larissa? Eu deslizei o outro envelope. Você é designer de interiores. E, sinceramente, esta padaria está com a mesma cara há 30 anos. Está limpa, mas está velha. Eu quero que você a reforme. Ela me olhou, os olhos vermelhos. Reformar? Sim, mas não quero nada elegante. Eu não quero mármore de Carrara. Eu não quero lustre de cristal. Eu quero que você honre a história disso aqui. Eu quero que os clientes entrem e sintam o cheiro de pão, mas que também sintam orgulho. Que sintam que este lugar tem uma história. A sua história. A minha. Seu salário será de R$ 5.000. Designer e gerente de marketing. Sua primeira tarefa é criar uma conta no Instagram para a padaria. A segunda é fazer um projeto que deixe este lugar bonito, sem fazer ele perder a alma. E a terceira é usar seu salário para mobiliar o seu apartamento, aos poucos, com o seu dinheiro, comprando um sofá de cada vez. Eles ficaram ali, olhando para os contratos. Amanhã, eu disse me levantando, eu quero os dois aqui às 7 da manhã, não às 8. Ricardo, você vai sentar com o seu Jorge e otimizar a produção da madrugada. Larissa, você vai sentar comigo e me mostrar suas ideias no papel. E os dois ainda vão lavar o banheiro, uma vez por semana, cada um, para nunca esquecerem de onde vieram. A transformação foi lenta. Não foi um conto de fadas. Nos 6 meses seguintes, a padaria Aurora mudou. Larissa tinha talento. Ela manteve o chão de ladrilho antigo, mas poliu até brilhar. Ela trocou as mesas de fórmica por mesas de madeira de demolição. Ela criou um mural de fotos, com fotos minhas e de Osvaldo, fotos do seu Jorge, fotos da primeira fornada. Ela chamou de O Cantinho da Aurora. Ricardo, por outro lado, era um tubarão. Ele renegociou com todos os meus fornecedores. Ele criou planilhas. Ele descobriu que estávamos perdendo dinheiro no pão doce e ganhando muito no pão de queijo. Ele ajustou os preços. Em 3 meses, meu lucro líquido aumentou em 18%. Eu observei tudo quieta. Eu ainda era a dona. Eu ainda provava a massa. Mas eu tinha tenentes. Eles mobiliaram o apartamento. Eu fui lá, um domingo, para almoçar. Não tinha sofá de designer. Tinha um sofá comum, confortável. Tinha uma geladeira boa, mas não era a de aço escovado de R$ 10.000. Tinha panelas. Tinha comida na geladeira, comprada com o salário deles. Naquele dia, na reinauguração oficial da nova padaria Aurora, o lugar estava cheio. Dona Marlene, da banca de revista, veio me abraçar. Elvira, que coisa linda! Está moderno, mas ainda tem o seu cheiro. Larissa, usando um avental limpo, com o novo logo que ela desenhou, veio até mim. Ela não usava mais roupas de grife no trabalho. Usava calça jeans e uma camiseta. Ela me trouxe um café, do jeito que eu gosto. E então, mãe? O que achou? Eu olhei ao redor. Vi meus clientes rindo. Vi Ricardo discutindo animadamente com seu Jorge sobre um novo tipo de pão integral. Vi minha filha, de pé, orgulhosa. Não orgulhosa de um vestido importado, mas orgulhosa de um balcão de pães que ela mesma desenhou. Eu peguei a mão dela. A mão que agora tinha pequenas bolhas, do dia em que ela tentou me ajudar no forno. Está elegante, minha filha, eu disse. Ela sorriu, os olhos cheios de lágrimas, e ela beijou a minha mão com calos. Eu tomei meu café. Eu finalmente tinha entendido. Eu passei a vida inteira tentando dar à minha filha um mundo sem sacrifício, e quase a perdi. Eu tive que fazê-la descer ao porão, ao lado do banheiro, para que ela pudesse finalmente ver o topo do prédio. A verdadeira elegância não é sobre o dinheiro que você gasta, é sobre o valor que você constrói. E o meu império, construído com farinha e tijolo, finalmente estava completo.